partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, Fã FM 99.7, 94.3, Fã FM Carmópolis também retransmitindo o nosso Viva Bem. E agora lembrando que o nosso Viva Bem está também no YouTube. É isso mesmo, já acessou? Já se inscreveu? Olha, não perca essa oportunidade aí de ter sempre Viva Bem com todas as dicas e notícias de saúde e informações para você. Fanplay Aracaju. Isso mesmo. E você também pode acessar o canal Viva Bem, que também está no YouTube, tá? Se inscreva, curta, compartilhe, dê opiniões, sugestões de entrevistas para o nosso programa. Viva Bem tem um oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. E Unimed Sergipe também está conosco agora com um núcleo de atendimento exclusivo para pacientes com síndrome gripal. Isso mesmo, para atender casos de Covid-19 também. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, nosso quadro Alô Doutor, já, com o doutor José Carlos Santana. Ele é cardiologista clínico, ex-professor de medicina da Universidade Federal de Sergipe, vai conversar conosco sobre o combate ao colesterol. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e é importante que a gente conheça o quanto ele pode ser maléfico para a nossa saúde, certo? Vamos a uma dica de saúde e eu volto já com as nossas notícias de saúde. Dicas de saúde. Se você está com pressão alta, cuidado, a sua saúde está em baixa. Procure um médico para evitar as complicações como derrame, infarto ou problema nos rins. E faça também a sua parte. Controle o seu peso, reduza o sal, a gordura animal, a bebida alcoólica e não fume. Fazer exercício físico como caminhar 30 minutos por dia já é um bom início. Faça o seu coração pulsar de saúde. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, nesse domingão especial, que é o domingo, Dia dos Pais. Meu abraço, meu carinho ao meu paizinho querido, que está em casa, virou meu bebê, né? E também a todos os pais que estão nos ouvindo. Feliz Dia dos Pais para você, viu, Fernando? Também. E, claro, e aqueles que não estão mais entre nós também, mas eternamente no nosso coração, né, gente? Bom, nosso Viva Bem, daqui a pouquinho o nosso quadro Alô Doutor. O tema hoje nós vamos falar sobre o colesterol, tá? Como é um tipo de gordura, né, que é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, mas também tem o mau colesterol. E você precisa entender um pouquinho aí sobre isso. Quem vai conversar conosco é o doutor José Carlos Santana, que é cardiologista, já no nosso quadro Alô Doutor de hoje. Bom, gente, em tempos de pandemia, claro, a gente sempre aqui fazendo o alerta a você do uso da máscara, da higienização das mãos, fundamental distanciamento social. Por favor, faça a sua parte. Vamos às nossas notícias de saúde, sempre no oferecimento da Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Notícias de saúde. Você sabia que higienizar os alimentos é fundamental para evitar doenças ou intoxicações? E não é só porque esses alimentos ficam expostos no mercado e na feira. Um dos principais riscos é o de consumir produtos que estejam estragados ou com agrotóxicos e compostos químicos. É o que explica a nutricionista Thaís Trivelato.
Um fator muito importante antes da gente pensar em limpeza do alimento seria pensar primeiro em selecionar o produto. A gente precisa verificar se a fruta, se o legume não está amassado, se a gente já não consegue observar ali um crescimento de um fungo, de um bolor, e observar o aspecto geral daquele produto. Isso já vai evitar uma série de eventos lá na frente. E para que você entenda a melhor forma de higienizar os alimentos antes de guardar na geladeira ou antes do próprio consumo, a nutricionista Thaís Trivelato dá algumas dicas simples que podem ser feitas por qualquer pessoa. Primeira coisa é a gente retirar qualquer parte estragada ou que seja ali meio suspeita naquele produto. A gente vai reservar uma bacia e aí você vai colocar 1 colher de bicarbonato de sódio ou 2 colheres de sopa de vinagre. Tudo isso dentro de 1 litro de água. Vai passar uma água corrente primeiro deles para tirar terra, pedrinha ou algum bichinho que já vem ali nele. E aí coloca dentro dessa solução por cerca de 15 minutos. Feito isso, você vai de novo enxaguar ele em água corrente. Outra dica que pode ajudar na hora de limpar bem os alimentos é que o processo de higienização seja feito com o auxílio de uma escova. Nesse caso, a escova deve ser guardada para ser utilizada apenas na limpeza dos alimentos. Além disso, secar muito bem os produtos e colocar em um saco plástico limpo antes de guardar na geladeira ajuda a manter esses alimentos livres de contaminações e impurezas. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem. Alô, doutor. Bom, gente, começando o nosso quadro Alô, Doutor de hoje e recebendo aqui por telefone o doutor José Carlos Santana, que é médico, cardiologista clínico, ex-professor do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe e músico, compositor, porque, como ele sempre diz, né, a arte está sempre presente e faz muito bem à saúde, né? E ele sempre nos brinda com uma boa música de qualidade. Doutor José Carlos Santana, muitíssimo obrigada por participar aqui do nosso Viva Bem de hoje. Há muito tempo, né, que não o entrevistamos, é sempre uma satisfação. Bom dia. Bom dia, Magna, bom dia a todos os seus ouvintes. Desejando a todos um feliz domingo, com muita saúde, muita tranquilidade e muita precaução com relação às medidas de prevenção à saúde. É verdade. Estou à disposição para as suas indagações. Que bom. Obrigada. E aproveitando, né, te lhe desejar também um feliz Dia dos Pais, né, porque o senhor tem um filho lindo. Então, hoje, domingo, Dia dos Pais, também meu abraço. Bom, doutor José Carlos, nosso bate-papo é aproveitando, né, ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E isso é algo extremamente preocupante. Muitas pessoas dizem que não, enfim, mas é bom, nada melhor do que quem, claro, entende um cardiologista para conversar conosco sobre isso, com os nossos ouvintes, né? Essa data é uma data anual, quero aproveitar aqui para perguntar, né? Essa data, ela acaba sendo criada com o intuito mesmo de alertar a população, de conscientizar, né, dos cuidados que a gente tem que ter com a saúde, né, e o controle do colesterol, não é isso? Sem dúvida. O dia 8 de agosto, ele é comemorado desde o ano de 2003 como Dia Nacional do Controle do Colesterol. Foi instituído por um decreto governamental e com esse objetivo de conscientizar a população sobre as doenças decorrentes da elevada taxa de colesterol no sangue e sobre a importância do controle da doença e como é feito no mundo todo, além de permitir a discussão de como deva ser o controle, o tratamento, né, das pessoas que possam apresentar níveis considerados anormais, críticos e, de algum modo, um fator de risco para doenças cardiovasculares. Só para lembrar
Sim. E atualmente cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Poxa. E aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido às doenças do coração, segundo a OMS. Aqui no Brasil, essa data tem uma importância muito marcante, porque mesmo nós estamos vivenciando essa terrível pandemia, Sim. mas nós temos perto de 100 mil mortes pelo Covid-19 e uma média de 100 mil mortes por doenças cardiovasculares. Então, quer dizer, a pandemia é trágica e cruel, mas ela está se igualando vou colocar aspas, a pandemia de doenças cardiovasculares que a gente convive sem nem perceber que ela está nos ameaçando. De maneira que são situações que já se cronificaram, mas que são extremamente importantes e que mereciam e merecem uma atenção muito grande, não apenas na questão do Covid, mas nós temos outras pandemias tão sérias, tão graves, e que merecem esse debate, essa discussão, e de antemão parabéns por você ter nos dado esse espaço, essa oportunidade para a gente alertar sobre essa questão. Eu é que agradeço, doutor José Carlos, porque e é tão bom quando a gente ouve um profissional, um especialista falando sobre isso, realmente para alertar. E como o senhor mesmo disse, nós estamos numa pandemia, vivendo um momento terrível, mas as outras doenças, elas não se afastaram, elas não deram vez, tipo assim, olha, agora é só Covid. Não, elas estão aí e nós precisamos cuidar da saúde tanto quanto, né? É importante esse alerta que o senhor nos faz e passa aqui aos nossos ouvintes. Agora, doutor Zé Carlos, a gente fala em colesterol, a gente sabe que a gente ouve muito, tem um colesterol bom, colesterol ruim. Explica pra gente o que é mesmo aí o colesterol e essa história de colesterol, dos tipos de colesterol, né? O bom, o ruim, enfim. Pois não, isso é interessante, sim. O colesterol, na verdade, do ponto de vista químico, pertence ao grupo dos esteroides, isto é, do grupo dos álcoois. São álcoois de alto peso molecular e que tem uma denominação particular de zoosteróis, por serem sintetizados pelo próprio organismo animal. No caso do ser humano, o colesterol é sintetizado pelo fígado, que é o órgão que produz cerca de 75% do colesterol que nós produzimos. O colesterol, portanto, é um álcool, ele apresenta o grupo OH, hidroxila, e como é uma molécula considerada como apolar, ela tem dificuldade em se dissolver na água. Portanto, é um composto lipossolúvel, ele é solúvel. O colesterol é solúvel em gorduras. E para ele ser transportado no sangue, ele é encontrado em outras moléculas, junto com outras moléculas de gordura e proteína, e aí recebe a designação de bom colesterol e mau colesterol. Na verdade, isso depende muito do conjunto molecular formado entre colesterol e as chamadas lipoproteínas, que seriam como veículos transportadores do colesterol. Então, quando se fala em colesterol no sangue, a gente não pode imaginar que seria alguma coisa parecida com gordura líquida passeando. Não é bem assim. O colesterol, ele é transportado pelo nosso sangue dentro de, seriam pequenos invólucros proteicos, que são as chamadas lipoproteínas. Essas lipoproteínas, as duas mais importantes, aí é que vem a designação de bom e mau colesterol, Sim. são o HDL, que é uma sigla do inglês de High Density Lipoproteins, ou seja, lipoproteína de alta densidade,
HDL, e que é conhecido como bom colesterol, porque esse tipo de composto, ele retira excesso de colesterol do sangue e transporta para o próprio fígado eliminar junto com a bile. Enquanto que o LDL, de Low Density Lipoproteins, ou seja, lipoproteína de baixa densidade, esse é o chamado colesterol ruim, porque, na verdade, essa lipoproteína, ela sai do fígado e deveria penetrar nas células do organismo para que o organismo pudesse aproveitar com algumas utilidades. O colesterol não é veneno, ele tem utilidade no organismo. Então, o que acontece é que nesse transporte e na quantidade de LDL, vamos usar um termo bem fácil de entender, uma parte desse colesterol encalha nas artérias. Esse encalhe, ele vai produzindo ou iniciando a formação de placas, e essas placas vão crescendo, podendo até obstruir, né? Impedir a passagem de sangue nessa ou naquela artéria. É aí que aparece a denominação de doença aterosclerótica. Sim. Então tudo começa por esse mecanismo, obviamente que com outros que permitem que esse encalhe, entre aspas, da gordura aconteça. Aí entra o caso do fumante, entra o caso da tendência familiar, das doenças inflamatórias, uma série de outros fatores que predispõem para que isso aconteça. Então, aqui, para que a gente deixe de uma forma bem assim, para um leigo mesmo, da forma como o senhor aí relatou, é como se a gente tivesse esses caninhos e aí, de repente, ele fosse entupindo por conta dessas placas e aí impede a passagem do sangue, é isso? Exatamente. Seria mais ou menos, vamos fazer uma analogia aqui. Sim. Seria mais ou menos você ter uma estrada com a pista bem regular, a pista boa. Sim. Então, os veículos que passam por ali dificilmente vão ter alguma dificuldade de trânsito e você vai dificilmente encontrar um engarrafamento, porque a pista favorece. Certo. É o que acontece com o nosso endotélio, a membrana que forra os nossos vasos sanguíneos. Quando ela está plena, lisa, íntegra, dificilmente vai permitir que alguma coisa encalhe no seu trajeto. Se você tem uma pista esburacada, você vai ter um trânsito mais lento, você vai ter possibilidade de encalhes dos veículos que ali passam. É o que acontece com o nosso endotélio quando está agredido por alguma situação como aquelas que eu comentei. E aí, a primeira irritação do endotélio pode acontecer por ação química de agentes agressivos, principalmente derivados do cigarro, mas também por outros fatores inflamatórios, doenças inflamatórias que são precursoras da aterosclerose, ou então por hipertensão arterial. Então, um próprio envelhecimento, uma série de fatores vão modificando a estrutura do endotélio e favorecendo ao encalhe no endotélio pelo colesterol, mas também com outros componentes. As placas que podem entupir uma artéria, elas são complexas, elas contêm outros elementos, células do sangue, fibras, cálcio, etc. Então, não são placas como alguém poderia imaginar que fosse uma placa molinha que você chega lá e aspira. Não, são placas, verdadeiras cascas grudadas na parede das artérias e que é como se fosse uma casca de ferrugem no cano e que pode crescer a ponto de dificultar a passagem do sangue
sangue ou predispor à formação de trombos que entopem aquela parte mais estreitada. Isso acontece, Magna, Sim. em qualquer artéria do corpo. Ela pode estar na artéria do dedão do pé, numa artéria do cérebro, numa artéria do coração, do braço. Então a doença, ela costuma ser sistêmica, ela pode abranger todos ou vários territórios arteriais do organismo. Olha, gente, como isso é sério, como é importante esse alerta, essas informações que estão nos sendo passadas aqui por Dr. José Carlos Santana, que é cardiologista clínico, está conversando conosco sobre o colesterol, né? Os níveis de colesterol. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Então, nós temos um colesterol bom, como ele falou, nós temos um mau colesterol. Então, como isso atua no nosso organismo e as consequências também no nosso organismo. Ele está nos falando aqui no nosso bate-papo no quadro Alô Doutor. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Lembrando a você que é beneficiário da Unimed Sergipe, ela conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. O núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal, ele oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentam outras queixas. Cliente Unimed, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo localizado ali na rua Alcides Leite 221, no bairro São José, próximo ao Hospital Unimed. Conosco está também a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. Conosco também está a Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, o telefone é 2106-7100. Viva Bem. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Homo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Homo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, doutor José Carlos, voltando aqui, o nosso bate-papo, né, com o quadro Alô Doutor de hoje, conversando aqui com o médico, cardiologista clínico, ex-professor da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Medicina, gentilmente conversa conosco. Estamos com ele aqui na nossa linha por telefone, falando sobre o colesterol, o combate ao colesterol. Existe um dia nacional, né, de alerta para essa data e para esse problema de saúde tão importante, assim, que afeta a nossa saúde.
Doutor José Carlos, prosseguindo aqui sobre o colesterol, essas funções gerais, né? O senhor falou em relação nós temos o mau colesterol, o bom colesterol, e aí a gente se preocupa muito com essa, né, o impacto disso no nosso organismo, que a gente tem que ter aí muita atenção em relação a isso, porque como consequência problemas sérios de saúde. Eu queria que o senhor pudesse falar então um pouco sobre prevenir esses níveis, né, de colesterol, que a gente fica sempre tão preocupado e quem nos ouve também, né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Claro, pois não. Acredito que a sua pergunta me permite fazer duas respostas. Uma é com relação às funções do colesterol. Sim. Porque, veja só, o colesterol, eu comentei ainda há pouco, o colesterol não é veneno. O colesterol é uma substância de alto nível de importância para o organismo humano. Ela apresenta, diversas funções como participar da construção e manutenção das membranas das células. Isso é importantíssimo. Manter a estrutura membranosa celular é fundamental. A membrana celular tem uma importância enorme, não é apenas um invólucro. É uma dinâmica incrível que acontece com as membranas das células. O colesterol participa disso. Na fabricação da nossa bile, por exemplo, é importante a presença do colesterol. A bile, nós sabemos que é fundamental para que haja a emulsificação das gorduras da alimentação. Participa no metabolismo de todas as vitaminas chamadas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e a vitamina K, por exemplo. E é também utilizado como precursor, ou seja, uma substância base para a síntese de outras substâncias. O colesterol é um precursor de muitos hormônios do organismo, como a progesterona, o cortisol, a testosterona, etc. Então, em resumo, o colesterol é importante. O problema é o excesso, né, e os fatores que predispõem ao encalhe do colesterol nas artérias. Então, de um modo geral, a gente pode ter até pessoas com níveis elevados de colesterol e que não desenvolvem a doença aterosclerótica. Por quê? Porque não tem aqueles outros fatores que predispõem ao encalhe, ao acúmulo de colesterol e outros componentes, formando as chamadas placas ateromatosas. A outra indagação que você fez foi com relação a como a gente pode prevenir. Né? Na verdade é o seguinte, a prevenção para as complicações do colesterol, essa prevenção ela passa por um conjunto de outros fatores de vida saudável. Então a gente não pode imaginar focando apenas o alimento como sendo o vilão. Para que a gente não tenha o impacto da doença aterosclerótica, que tem o colesterol como um elemento fundamental, a gente precisa ter uma vida saudável no todo. Como? Praticando atividade física regular, evitando comer alimentos gordurosos com frequência em excesso, algumas medidas simples como evitar o consumo de frituras, né, de alimentos que a percepção do paladar é que quanto mais gostoso ele deva ter açúcar e gordura. Eu sempre dou um exemplo, quando você usa um leite em pó integral, põe na boca e depois você coloca na boca a mesma quantidade de um leite sem gordura. Você percebe que o segundo não tem gosto de nada praticamente. Sim, sim. Então a gordura, ela incrivelmente determina um paladar que é muito mais aceito e é prazeroso. Então aí tem que ter um cuidado muito grande.
em favorecer demais ao paladar e prejudicar outros órgãos, outras estruturas. Uhum. Veja só como é interessante, meu Deus. E essas coisas que são assim deliciosas e tão gostosas, é uma tentação. Falando em atividade física, tá? Eu vou só dar uma pausa rapidinho para a gente chamar aqui o nosso personal trainer aqui do Viva Bem, o querido Erardo Costa, que sempre tem uma dica legal de atividade aqui. E a gente volta com o nosso bate-papo aqui com o Dr. José Carlos Santana. Estamos falando sobre o colesterol. E aí, como ainda dentro dessa questão de prevenção, eu abro parênteses para perguntar, porque muitas pessoas assim, mas o colesterol é sempre através do exame de sangue, não é que você consegue detectar esses níveis, tá, alto, e vem lá tudo discriminadinho. Então muita gente quer saber assim qual é, né, esse nível. O doutor Zé Carlos pode aqui informar, e infelizmente a questão da obesidade, muitas crianças ainda, e uma coisa que uma mãe até me pediu quando eu disse que teríamos essa entrevista, foi dizer o seguinte: olha, minha filha, ela não é obesa, apesar de que na família, né, ela tem uma tendência, porque a mãe precisou fazer até uma cirurgia bariátrica, mas a garota, ela tenta controlar, mas é uma criança e já tem problemas com colesterol. Pense que coisa. Mas eu uso uma pausa rapidinho, a gente chama o Erardo Costa e o doutor Zé Carlos responde esses questionamentos. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Erardo Costa, o seu personal trainer. E aí, não tem academia? Mas tem YouTube. Pois é, meu amigo, são vários trainers, várias propostas, vários personal trainers trabalhando para você de graça, meu irmão. Entra lá no YouTube, procure, vários deles vão te dar muitas dicas. Eu, particularmente, recomendo o Sérgio Bertolucci, do Extreme 21, ou o Thiago Pugliese. São dois caras muito bons que trabalham com uma forma de treinamento chamada HIIT, que em inglês quer dizer High Intensity Interval Training, ou seja, treinamento de alta intensidade intervalado. São treinamentos que duram 3 minutos, olha só, 3 minutinhos, 4 minutinhos, 10 minutinhos, ou seja, não dá para dizer que no seu dia você não tem 10 minutos para você. E acredite, dá certo, eu experimentei isso, perdi 15 quilos, estou super em forma de novo e com a vida numa alegria só. E eu quero dividir isso com você. Então vai lá no YouTube, procure um trainer e seja fiel a ele. O segredo disso não tem nada a ver com força de vontade e não tem nada a ver com determinação. São duas coisas que eu sei que você tem. Você tem que ter e desenvolver a sua disciplina. Coloque isso na sua cabeça. A palavra certa para fazer tudo dar certo é disciplina. Se você tiver disciplina e dizer, tal hora eu vou malhar, malhe. Não vou comer, não coma. Tudo está baseado na disciplina. Se não tem academia para você frequentar, faça da sua casa, da sua varanda, do seu quarto, daquele espaço na sala que ocupa a mesinha de centro, chega lá para lá, bota na televisão, lá no YouTube e, poxa, você vai se dar super bem e vai ver que o resultado chega mais rápido do que você espera. Essa é mais uma dica do seu personal trainer e viva bem! Viva bem! Voltando, gente, aqui com o nosso quadro Alô, Doutor, recebendo o nosso Viva Bem por telefone, Dr. José Carlos Santana, que é o nosso entrevistado. Nós estamos falando sobre o combate ao colesterol. O Dia Nacional de Combate ao Colesterol aconteceu ontem e não é porque estamos numa pandemia, gente, que nós temos que esquecer dos outros problemas de saúde. Esse fez um alerta logo no início aqui do nosso bate-papo, porque infelizmente as outras doenças estão aí, ceifando a vida, deixando pessoas sequeladas, com problemas sérios. Então, um dos problemas são os problemas ligados ao coração, né? As cardiopatias. Temos problemas também aí, são tantas doenças, gente, e nós temos que ficar atentos a isso. Então, antes da gente chamar aqui o Erardo, eu tinha comentado aqui sobre a questão do exame, né? Como é que a gente detecta, né? Qual é o exame? É o exame de sangue, que a gente sabe lá os níveis do colesterol, que o doutor José Carlos pudesse falar sobre isso. E citei aqui o caso
citar de um ouvinte que comentou que a filha não é nem obesa, apesar de que a família há tendência, mas é uma criança, mas com o nível de colesterol alto. Isso é bastante preocupante. Fora as crianças obesas, porque o Dr. Zé Carlos sempre alerta muito para a questão da obesidade. Mas pois não, Dr. Zé Carlos. Ok, Magna. Me permita um comentário que você fez aí nessas observações, é que agora, nesse período de pandemia, houve um crescimento expressivo de casos graves de doença cardíaca coronariana, particularmente casos de infarto e também de AVC, de derrame cerebral, porque uma série de fatores convergiram para isso. As pessoas em confinamento, em quarentena, terminam ficando mais sedentárias, mais estressadas, comendo mais e com medo, inclusive, de procurarem os serviços de saúde, tanto para as consultas de rotina e também para os pronto atendimentos. Então, esses fatores terminam convergindo para que haja um aumento expressivo de doenças cardiovasculares nesse período, o que é muito lamentável, né? Além da pandemia. E com relação à pergunta sobre os níveis, de fato, o estudo da doença dislipidemia, que é um termo que abrange as elevações das gorduras no sangue, tanto colesterol quanto triglicérides, é feito preliminarmente e através do exame de sangue, um simples exame de sangue que dosa as frações do colesterol, além do colesterol total. O colesterol total, ele é considerado como desejado, com valores normais, quando está abaixo de 190 miligramas por decilitro. São considerados valores ideais para o adulto. Uma leitura entre 190 e 239 miligramas por decilitro é considerada limítrofe. E uma leitura superior a 240 é considerada como alta. Só que a gente considera esses valores para uma pessoa que não tem fatores de risco outros. Por exemplo, se for um diabético, esses valores são diferenciados. A mesma coisa se ele é hipertenso, se tem uma tendência familiar importante. Esses valores que eu acabei de relatar são para o padrão. Eu diria assim, um adulto jovem que não tem nenhuma comorbidade. Seriam esses os valores, né? E é importante ressaltar que os valores para o bom colesterol, eles, ao contrário, quanto mais elevados forem os seus valores, melhor será a proteção para o indivíduo. Então a gente considera como acima de 40 como sendo os valores mais desejados. Então aquelas pessoas que têm valores, por exemplo, acima de 60 de HDL, são, em tese, pessoas que têm uma proteção maior contra as doenças cardiovasculares obstrutivas, arteriais, tipo doença aterosclerótica, né? Quanto às crianças, os níveis aceitáveis de colesterol total e LDL estão um pouco diferentes. O valor aceitável do colesterol total para uma criança é inferior a 170 miligramas por decilitro. O valor limite, e em alguns casos elevados, variam de 170 a 199. Qualquer leitura de colesterol total acima de 200 miligramas por decilitro em uma criança já é considerado como muito alto e já requer uma atenção médica e nutricional
bem mais precoce. Só para lembrar que a doença aterosclerótica, ela pode começar bem jovem. Ela não costuma complicar bem jovem, porque a doença ela é silenciosa, insidiosa e quase não dá sintoma, nenhum alarme é disparado, enquanto a doença está evoluindo a ponto de poder complicar com situações muito sérias, conforme as que já lembramos aqui. A doença aterosclerótica no coração pode determinar angina, infarto. A doença aterosclerótica no cérebro pode determinar AVC, demências, etc. A doença aterosclerótica nas pernas pode determinar uma situação que nós chamamos de claudicação. A pessoa caminha alguns metros e sente que as pernas já não suportam aquela atividade, cansa muito fácil. E às vezes pensa que aquilo é um problema meramente ortopédico, tal, quando na verdade pode ser uma questão de falta de oxigenação. O sangue não está fluindo bem. Onde não tem sangue, não tem oxigenação, nem tem nutrientes. Então, as estruturas que dependem disso vão sofrer, vão apresentar algum tipo de manifestação. Agora, então, doutor Zé Carlos, duas questões que lhe faço. Um simples exame de sangue, que é o interessante que se faça, então, com frequência para estar verificando isso, e lhe questiono também o caso de pessoas obesas ou até não, porque eu já vi casos de pessoas, como eu citei o caso dessa criança, mas assim, até de pessoas que têm um bom peso, elas não são obesas, mas elas também têm níveis que não são considerados bons de colesterol, né? Então aí já é uma questão hereditária, pode ser? Na verdade, as situações elas podem ser completamente distintas. Quando você tem obesidade e dislipidemia, você tem dois fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. É como eu sempre comparo o seguinte: um bandido só pode fazer um estrago. Uma quadrilha tem uma tendência a fazer um estrago bem maior. Sim. Então, quando a gente junta esses fatores, você tem dislipidemia, né, que pressupõe níveis elevados de colesterol, triglicéridos ou ambos. Quando você tem obesidade, já numa idade tenra, numa criança, essas pessoas têm uma tendência a apresentar hipertensão mais precocemente, a diabetes mais precocemente. Então, esses fatores vão se juntando. É aí que eu digo, a quadrilha vai se instalando. E aí você terá uma probabilidade, pelo menos estatística, de ter complicações graves mais cedo. Se você junta tudo isso, o tabagismo, ao estresse, distúrbio do sono, e sedentarismo, então você começa a reunir outros elementos. Obviamente que é mais ou menos parecido com aquela história de desastre aéreo, né? Você não tem um fator, você tem um conjunto de fatores. Então, um paciente que evolui para um infarto, um derrame, quando você vai analisar a história pregressa dele, o estilo de vida e todo o perfil metabólico, hereditário, você vai ver que são vários fatores que estavam ali convivendo de uma forma silenciosa e que a pessoa não se dava conta. Ou por negligência, ou porque também não tinha nenhum alarme disparado, nenhum sintoma, né, que fizesse uma provocação para aquela pessoa se cuidar. Certo. Daí essa preocupação. Essas doenças silenciosas matam muito porque elas não avisam. Então as pessoas não têm, né, aquele hábito de se cuidar
de um problema que ele sabe que tem, mas não incomoda. Alguém já disse que é muito difícil você fazer uma pessoa se sentir melhor quando ela não sente nada. Então, esse é o grande desafio de profissional de saúde, convencer as pessoas de que a prevenção é importante, mesmo sem o paciente ter qualquer sintomatologia. Verdade. E aí entra aquela resistência de tomar remédio sem sentir nada, aquela coisa toda que a gente sabe que é uma resistência muito grande das pessoas. Doutor Zé Carlos, quando a gente vê o nosso tempo até vai indo embora, mas eu queria aproveitar esses nossos momentos finais, assim, dar algumas orientações, inclusive dicas, porque a gente ouve falar muito de alimentos, né, ou de algumas coisas, de alguns recursos que as pessoas costumam fazer para combater, né, para achar que resolve. A gente já ouviu falar da berinjela, já vi gente fazer alguma coisa com a casca de maracujá. A gente ouve falar que o vinho, uma dosezinha de vinho. Eu queria que o senhor pudesse falar aí o que é mito e o que é verdade nessa história, e sobre o ovo também, né? Porque o pessoal, coitado, ele hora é vilão, outra hora ele é mocinho. Tem pessoas que dizem só pode se comer um na semana. Alguns dizem que isso já caiu por terra, que a gente pode comer e é uma proteína boa que a gente pode comer todo dia, sem limite. O que é que o senhor resumidamente nos diz em relação a essa questão desses alimentos e até mesmo da bebida? Ok, Magna, gostei do resumidamente, porque isso aí daria né, canja para um novo programa, porque de fato tem muita coisa mesmo. Com certeza. Mas para ser objetivo, eu diria que a palavra mágica com relação à questão da nutrição, não sou nutricionista, mas apenas pelo que a gente se envolve nessas questões. Mas a palavra mágica é a diversificação nutricional. Quando a gente fala em proibir é uma palavra que ninguém gosta, é terrível, você está proibido disso. Quando o médico, o nutricionista, qualquer profissional de saúde proíbe, a proibição nunca é bem-vinda, não é aproveitando o gancho, não é bem digerida pelo paciente. Então, quando a gente vai não recomendar, a gente precisa ter a estratégia de propor o que vai substituir e que seja prazeroso também. Então, se eu vou desaconselhar um determinado grupo de alimentos, eu aconselho outro. Mas a palavra mágica é a diversificação. Se a diversificação nutricional que é possível, e isso não necessariamente aumenta custos das pessoas na hora de ir para sua feira, mas a diversificação, nós temos, isso não é só nosso, em qualquer lugar do mundo, temos os hábitos alimentares geralmente muito repetitivos. Então isso termina fazendo com que haja acúmulo de um determinado grupo de nutrientes, porque você não diversifica, você está com aquele mesmo padrão sempre. E aí entra, dando como exemplo, o ovo. O ovo já foi vilão, tirado de vilão, depois é benéfico, não é nada disso. Na verdade, uma gema de ovo tem muito colesterol, sim, não deixou de ter. O problema é que quantidade de ovos. Eu atendo pacientes que dizem que comem 6 ovos por dia. Isso não existe, né? É uma coisa absurda. Agora, comer um ovo por dia é tolerável, sim. Mas não necessariamente precisa disso como obrigação. Eu posso ter uma fonte proteica e de lípides diversificando com outros nutrientes. Entra aí aspectos, inclusive econômicos, mas não se pode exagerar, abusar desse ou daquele alimento com excesso. Nenhum deles permite esse direito de se comer em excesso. Sim. Aí outro exemplo que você citou, a berinjela. Sim. A berinjela, como ela tem muita fibra, ela ajuda, e essas fibras, pectina, lignina e outras, elas não são absorvidas pelo organismo. Elas funcionam como esponjas que absorvem colesterol que estão
colesterol que está no intestino com outros alimentos. Então, ajuda nesse sentido. Ou como substituição. Vou dar um exemplo. O paciente disse que melhorou muito os níveis de colesterol porque está tomando de manhã suco de, um exemplo, laranja, berinjela, cenoura e tal. Uhum. E melhorou muito o colesterol. Que bonito, melhorou. Mas o que ele comia antes? Cuscuz, leite, ovos e carne de sol gorda. Quer dizer, aí a melhora foi pela substituição, obviamente. Sim. Aí ele acredita o milagre, a berinjela, mas não foi bem assim. Né? Ele fez uma mudança alimentar interessante. Né? E aí vai. Né? Quanto ao vinho, é aquela questão do se você quiser falar bem de alguma coisa, você pode falar 10 laudas se queira. Se quiser falar mal, também fala, né? Sim. Mas, na verdade, a questão do vinho é o seguinte, um vinho em quantidades pequenas, né? Um cálice, há quem recomende um cálice para as mulheres, 2 cálices para os homens durante o dia, isso por dia. E pode ser um aliado, porque os flavonoides presentes nas uvas roxas, a maioria do vinho tinto, né, é feito desse tipo de uva, e os flavonoides possuem um efeito antioxidante, que diminui um pouco a circulação do LDL. Mas não se pode usar, né, esse argumento para se tomar vinho demais, porque vai baixar o colesterol. Ele vai arranjar uma cirrose, ou vai arranjar uma gastrite, ou vai ficar preso no trânsito, porque vai viver embriagado. Então não é por aí. Né? A questão é a moderação sempre. Pronto. Doutor José Carlos, então, finalizando mesmo, de verdade, já agradecendo a gentileza dessa entrevista, desse bate-papo, pelas orientações, esclarecimentos, e realmente vamos ficar aqui devendo até para uma outra entrevista, porque falar, né, do coração e de todos esses problemas que afetam o nosso coração, nosso bem-estar, é realmente para muitos outros programas. E espero até que, de repente, numa próxima oportunidade, até seja realmente presencialmente aqui, vai ser muito bom. Mas aí eu gostaria que o senhor finalizasse com recomendações, não é? O senhor falou da importância da atividade física, dessa mudança de hábitos, mas então, assim, agradecendo mesmo, já deixando aqui meu abraço e mais uma vez um feliz Dia dos Pais, um recadinho final aqui aos nossos ouvintes. Inicialmente, eu quero agradecer nesses momentos finais, né, agradecer a gentileza de mais uma vez estar com você, nesse convite maravilhoso, né, nesse programa Viva Bem, e ter sido, de algum modo, espero ter sido útil, né, em chamar a atenção para essas questões que envolvem o colesterol. E o recado seria o seguinte: precisamos de máscaras, precisamos de álcool gel para se proteger do Covid. Mas existem outras máscaras e outras asepsias que a gente precisa fazer em relação ao estilo de vida do cotidiano, que vem sendo, ao longo do tempo, incentivado numa contramão absurda, principalmente com relação aos chamados prazeres do conforto, os prazeres da mesa e uma série de outros que agem no sentido contrário à nossa saúde. Então, esses cuidados que a gente está tendo com o contágio, né, para evitar o contágio do coronavírus, eles são fundamentais. E, quem sabe, também seja um alerta para que a gente passe a ter uma atenção importante e especial para as outras doenças que são trágicas, gravíssimas e que a gente não vinha tendo ou dando a atenção devida. Com certeza. Muito obrigado, estou sempre à sua disposição, viu? Muitíssimo obrigada, doutor José Carlos Santana, mais uma vez pela gentileza da entrevista e de estar conosco no dia de hoje, aqui no nosso quadro Alô, Doutor.
Então, gente, obrigada aí pelo carinho da audiência. Nosso encontro marcado é no próximo domingo. Se quer ouvir de novo essa entrevista, com certeza muito legal, acesse Fanplay Aracaju no YouTube. Você vai ter tudo isso de novo para ouvir e aprender, tá? Beijo grande a todos. Fernando, fiquem com Deus. Um feliz Dia dos Pais para você, para todo mundo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.